Gente, é sempre um prazer receber o Altamiro Borges, coordenador, né, Altamiro, do Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé, e um analista político de muita experiência, tanto no Brasil quanto nas questões internacionais. E eu queria saber do Altamiro, todo mundo ficou muito surpreso, Altamiro, com a recepção que o Milei deu não só ao Bolsonaro, mas também ao Zelensky, ao presidente da Ucrânia. Ele se saiu lá de Kiev para passar por Brasília e descer em Buenos Aires. O que está acontecendo com o Zelensky para ele ter que fazer esse movimento? E hoje, né, nesta terça-feira, ele está em Washington passando o chapéu. O que está acontecendo, Tamiro? Grande Azenha, prazerzão falar contigo, mesmo. Maior prazer, grande figura você, maior carinho por você. Azenha, eu acho que a posse do Milei foi uma posse cômica, né? É isso, reuniu tudo que é de pior na política do mundo, estava lá reunido, né? Uma posse, inclusive, com coisas engraçadíssimas, como essa tentativa do Bolsonaro de aparecer na foto oficial, né, dos chefes de Estado. Que se dependesse do Milei, o Milei topava. O Milei gosta muito do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, filhote 03, e gosta muito do Bolsonaro. Era chamado, inclusive, o Bolsonaro da Argentina. Se dependesse do Milei, topava. Mas os outros 4 presidentes sul-americanos que estavam lá não toparam. Né? Estava lá o direitista do Paraguai, o direitista do Uruguai, o direitista do Equador, que acabou de ganhar a eleição, Noboa, né, o Ricasso, e estava lá o de centro-esquerda do Chile, o Boris. Os 4 vetaram, falaram, de jeito nenhum, não dá para fazer uma foto oficial da posse de um presidente na Argentina e colocar na foto um cara que perdeu a eleição, tentou dar um golpe, está sendo acusado de corrupção, ficou inelegível do principal país aqui do continente. Então, foi cômico. Vamos ver o que vai dar com esse Milei. Eu não sei se esse cara aguenta 6 meses de governo, mas a conferir, vamos ver. Né? O Zelensky, é isso, ele foi tratado, a exemplo do Bolsonaro, foi tratado como herói, foi tratado com um tapete. Né? É muito da postura de ultradireita, né? Fascistoide desse cara que é aconselhado por cachorro, pelo Milei. Né? Dizem, inclusive, que é um empregado fantasma, um colega que dá fórum, viu? Disse que o cachorro dele, como já morreu, né? O Conan. É o primeiro empregado fantasma já da gestão do Milei. Pois é, ele já empregou. Empregou a irmã e o cachorro de fantasma. Empregou o cachorro e tem os 5 clonezinhos do cachorro também. Tudo assessorando. 4 cachorrinhos do clone do Conan. E o Zelensky é isso. O Zelensky é um cara da extrema-direita mundial. Né? O Zelensky só faltou levar para lá aquele grupo Asnor para participar também da posse, aquele grupo nazista. Só faltou levar junto, a tiracolo, esse grupo nazista para participar da foto do Milei. Milei, esse que se diz anarcocapitalista, né? Ultra-neoliberal, e que vai tender cada vez mais para o fascismo, inclusive para reprimir quem for protestar contra os desmontes que ele está prometendo para a Argentina. O Zelensky é esse homem. Eu acho que o Zelensky está... Aí você que conhece mais, Ana conhece bem, o Zelensky está indo para o isolamento. Ele estava com todos os holofotes do mundo para ele, né? Em função da ação da Rússia na Ucrânia, ele estava com todos os holofotes do mundo para ele. Né? Era a ponta de lança da OTAN, né? Naquela região, né? Para tentar uma ação mais ofensiva contra a Rússia, né? Mais ameaçadora contra a Rússia. Então, era muito queridinho, né? Dos Estados Unidos, muito queridinho da Europa, da OTAN. Bom, a OTAN é o braço armado dos Estados Unidos na Europa. Né? Então, ele estava com a bola toda. Ele hoje não está mais com essa bola toda. Né? Até porque tem um outro conflito mundial, que é esse genocídio promovido pelo Estado terrorista de Israel em Gaza. Tem um outro conflito mundial que concentrou as atenções, porque é um genocídio, o que está ocorrendo em Gaza, na minha opinião. Então, ele sai dos holofotes. Tem aumentado muito as denúncias de corrupção no governo dele. Né? Então, semana retrasada... Com dinheiro, né, Altamiro? Com dinheiro que sai
da Alemanha, de países que não estão, dos Estados Unidos, que têm problemas internos, né? Pois é, tem aumentado muitas as denúncias de uso irregular dessa grana toda que está sendo enviada dos Estados Unidos, da Europa para lá. Semana retrasada mesmo, caiu um dos principais chefões do exército ucraniano, né? Denúncias de corrupção. Né? Ele vem sendo bastante questionado internamente. Pesquisas têm indicado que a popularidade dele está indo para o lixo. Está indo para o lixo. Então, ele veio aqui para a Argentina, ele tentou, inclusive, o avião pousou em Brasília, ele tentou, inclusive, uma conversa com o Lula, só que o Lula não topou. Né? De última hora. De última hora, o Lula não topou, né? Uma conversa totalmente amalucada, à noite. Né? O Lula não topou. Pousou, foi para a Argentina para ver se ganha os holofotes e continua esse processo de mendicância. Né? Continua esse processo de pedir grana, pedir grana. Já há muita desconfiança com relação a essa grana, para onde ela está sendo desviada. Né? Ele já tinha, antes da guerra, ele já tinha um currículo vasto de denúncias de corrupção, inclusive de grana em offshore, né? Currículo vasto. Né? Mesmo quando ele era um homem da mídia, já tinha várias denúncias de esquemas irregulares dele, como homem da mídia. Então, eu acho que ele está num certo isolamento, está correndo para mendigar grana. O problema é isso, é que você tem um outro foco de guerra, no caso em Gaza, esse genocídio. E a contraofensiva dele, né, que ele prometeu expulsar a Rússia, pelo jeito não andou para lado nenhum, pelo contrário, agora tem uma contraofensiva de inverno, né? Eu ouvia hoje, viu, Altamiro, uma entrevista do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e ele aí sutilmente lembrou que a Rússia ganhou do Napoleão e do Hitler no inverno. Sutilmente falou isso. Esse Lavrov é uma figura, ele é um polemista de primeira, ele vai para as cabeças, esse chanceler russo, é muito interessante, ele vai para as cabeças. Eu acho que é isso, é essa situação de isolamento dele, né? O risco de perder a guerra, tudo está indicando, né? Tem matérias, várias matérias de jornais dos Estados Unidos já dando como perdida, batalha perdida, né? Vexame, né? O que ele falava que ia ser uma ofensiva não se consolidou, era bravata para conseguir mais grana, né? Então, o risco de perder a guerra, o risco de ser deposto, que ele está correndo um sério risco, a popularidade dele está no chão, o risco de ser preso, porque as denúncias de corrupção são grandes. Né? Então, essa situação. Entra também essa situação no mundo, de um conflito muito mais agudo em Gaza, entra a situação do Biden também nos Estados Unidos. Né? Você vê, hoje pesquisa está apontando, o Trump está aumentando a diferença com relação ao Biden. E o Trump, viu, Altamiro? E o Trump, só para complementar o que você disse, o Trump promete acabar com a guerra. Ele falou: essa é uma guerra que eu acabo logo com ela, que não me interessa, etc. e tal. Então, assim, para a opinião pública americana, é a mesma coisa. Ó, o dinheiro está saindo daqui, mas e aí? E o viaduto ali na estrada, que está todo quebrado? E o posto de saúde, você entende? Então, o público americano pensa assim também. Pois é. Não, e é isso. O Trump vai com essa linha, né? de acabar com a guerra, de acabar com a OTAN. O Trump está falando em acabar o financiamento da OTAN. Né? Acabar o Tratado Atlântico, né? Acabar a ajuda militar. Então, isso também é outro complicador para o Zelensky. É outro complicador. Eu acho que o Zelensky está em apuros. Está em apuros. Agora, ele foi dar um abraço de afogado em outro que vai ficar, na minha opinião, vamos ver, a conferir, rapidamente em apuros. Essa turma toda que saiu em foto com o Milei, daqui a pouco deve estar tudo melada, porque esse Milei está prometendo... Me chamou a atenção, eu não sei se você concorda ou não. Eu estava lendo um artigo sobre o Zelensky, da Harper's. Não é uma revista de esquerda, é uma revista conservadora. E dizia assim... não estava falando de Milei, estava falando de Zelensky. Dizendo assim, o Zelensky é muito mais estilo sobre substância, ele era um comediante. Você não parece que ele parece um pouquinho com o Milei nesse sentido, né? O Milei é um cara mais um palhaço, com respeito aos palhaços, mas é o cara da cabeleira, o leão, mas que ele não tem, um deputado sem nenhuma substância política. Você não acha que eles parecem um pouco, não? Acho que é uma fase que nós estamos vivendo de agonia do capitalismo no mundo. Então, você tem figuras cômicas. Você pega o Trump com aquelas poses do Trump. Era uma figura cômica, um sujeito denunciado com inúmeras denúncias de corrupção.
assédio, um monte de sujeira, o sujeito vira presidente dos Estados Unidos com aquele jeito cômico dele, aqueles biquinhos, aquelas poses dele, sujeito cômico, um homem da mídia também, um homem que se projetou na mídia, Trump. Você pega aquele descabelado do Boris Johnson, você pega um Bolsonaro aqui, são todas figuras grotescas, são figuras assim estranhíssimas. Eu acho que isso tem a ver com o estágio que o capitalismo está vivendo, né? De uma grande crise, ausência de perspectiva, né? O Estado, as instituições do Estado, né, não dão conta de resolver essa crise, então todos os poderes sendo questionados, aparecem esses outsiders, aparecem esses palhaços, com todo respeito aos palhaços, aparecem essas figuras grotescas, patéticas, né? Tipo um Zelensky, um humorista, um Milley. O Milley é isso. É aquela aí, roupa... né, Altamiro? E aí, né, eles só se dão mal quando, por exemplo, no caso do Milley ou do próprio Bolsonaro, enfrentam políticos experientes, que nem o Lula, que tem uma história. E eu lembrando, né, da história do Vladimir Putin, ele entrou na KGB com 23 anos de idade. O Putin vai se eleger agora até 2030, se ele se eleger de novo. Ou seja, serão 60 anos de uma pessoa que entrou na KGB, um espião, com uma longa experiência contra um comediante. Eu não estou falando de força militar. É óbvio que a Rússia tem muito mais força militar do que a Ucrânia, mas também do ponto de vista de duas lideranças com uma distinção muito grande no preparo, não acha? Total. Não, você pega esse Lavrov, né? Esse chanceler, quando ele se reúne com a equipe do Zelensky, é piada, né? É piada porque é uma equipe muito desqualificada, né? Muito desqualificada. Eu acho que isso é a expressão do momento que a gente está vivendo. Então, são figuras desse tipo, grotescas, um Trump, um Boris Johnson, um Bolsonaro, um Milley, um Zelensky, são figuras grotescas que, nessa situação de falta de perspectiva do sistema, crise prolongada, né? Vão aparecendo deformações. Eles são deformações do sistema, me parece isso, né? É lamentável que o mundo esteja nessa situação. Se questionar o futuro da própria humanidade, né? Para chegar a eleger figuras como essas, né? E finalmente... Agora, vão se desmoralizando, elas não se consolidam também, né? É um barato isso, né, Azenha? Porque dá a impressão, até pela arrogância, por ser metido a valentão, por esbravejar, né, por gostar de lacrar, eles são pessoas muito das redes digitais, adoram lacrar, né? Adoram, né? São sabem lacrar, né? Sabem fazer essa coisa superficial do lacrar sem substância. Exatamente. Vão atrás dos cliques, né? Adoram lacrar. Agora, depois também que chegam ao poder, não tem muita substância. Você vê, o Trump perdeu a sucessão, ele concorreu à reeleição e não conseguiu se reeleger. Eu acho que é o segundo raro presidente nos Estados Unidos, hein? Segundo, me parece, nos Estados Unidos, que não consegue se reeleger, né? Você pega o Bolsonaro com toda a valentia dele, pô, bater, dar burro, dar tirinho, não conseguiu se reeleger. Fez o maior esquema de corrupção eleitoral numa eleição brasileira, né? Despejou grana que nem o quê, assédio empresarial, utilizou Polícia Rodoviária Federal, fez o diabo e não conseguiu se reeleger, né? Então, você pega... E o Zelensky, né, Altamiro? O Zelensky está lá porque tem lei marcial. Enquanto tiver lei marcial, não tem eleição. Então, ele é presidente eterno da Ucrânia. Exatamente. E aí não vai nenhuma menção ao centro de mídia Barão de Tararé, essa coisa de presidente eterno. Por favor, não... Não tem nem presidente no Centro de Estudos Barão de Tararé mais. Mas são essas figuras. Ou, por exemplo, esse Bibi, de Israel. É a mesma coisa. É outro que estava pelas tabelas com denúncias de corrupção, movimentos semanais de protesto pedindo impeachment dele por causa do autoritarismo dele. Ele está usando o sangue, o genocídio, para se manter no poder, né? É uma coisa impressionante, um grau nível que o mundo chegou, que a humanidade está chegando. É triste nesse sentido. E, finalmente, só para terminar onde começamos, a gente tem figuras que nem o Juan Guaidó. Esse foi inventado no laboratório, porque eu me lembro, Altamiro,
de vê-lo sendo aplaudido em pé no Congresso dos Estados Unidos da América do Norte, aplaudido em pé por democratas, republicanos. O Guaidó virou meme, Altamiro, virou meme. Ele é um meme ambulante. Não, Guaidó é isso. É sinal dos tempos mesmo, né? É isso. Não tem consistência também. São projetados, a mídia projeta, você vê, o Guaidó era encarado como presidente por boa parte da mídia brasileira, tratado como presidente, né? Paparicado, né? Paparicado. Então chamavam o Maduro, né? A Folha de São Paulo, inclusive, instituiu, baixou norma, baixou a ditadura. Tem que chamar Maduro de ditador e chamava o Guaidó, esse palhaço, esse babaca, esse sujeito desqualificado, como presidente, né? Tratava como presidente, um sujeito totalmente desqualificado, metido em um monte de falcatrua também, metido em um monte de rolo, né? Hoje é isso, é meme, virou meme, né? São os frutos do nosso tempo. Queria te agradecer muito, Altamiro Borges, pela sua sabedoria, viu? E em breve a gente se vê ao vivo, no dia 16, lá na Festa do Barão, viu, meu amigo? Um grande abraço, obrigado por me atender numa noite de segunda-feira, tá bom? Bom prazerzão. E vamos tá juntos sábado, comemorando o ano e se preparando para o próximo ano. Valeu, Azenha. Um abraço, tchau. Abração.